Olá, Nutrilete aqui e hoje vamos falar sobre a primeira linha de defesa, nossa primeira barreira imunológica. E para falar de barreira imunológica, nós vamos falar de hipocloridria ou baixa produção de ácido clorídrico. Azia, refluxo, arroto, alergias, fermentação, gases. São sintomas tanto de hipocloridria quanto de hipercloridria, ou uma baixa produção de ácido clorídrico no nosso estômago ou uma alta produção de ácido clorídrico no nosso estômago. E o que vai realmente diferenciar uma hipo de uma hiper? Se eu tenho dor antes de comer ou depois de comer, né? Se eu tenho dor antes de comer e eu como passa, significa que eu tenho muito ácido no meu estômago. Se eu como e aí eu passo a ter dor e desconforto, significa que falta ácido. Se eu me sinto empachada, se quando eu tomo um suco de limão melhora, eu me sinto melhor, isso significa que realmente estava faltando ácido clorídrico no nosso estômago. Então, hipocloridria, dor após ao comer, desconforto, empachamento, quando eu consumo alimentos ácidos como vinagre ou suco de limão, que estimulam as enzimas digestivas, melhora, eu me sinto melhor. Hipocloridria, o ácido clorídrico é fundamental para a nossa digestão. Então, fazer uso de antiácidos, porque eu estou confundindo todo esse desconforto como se eu estivesse com excesso de ácido, só vai piorar ainda mais o desconforto e trazer também mais problemas. Já vamos entender por que isso. Por que o ácido clorídrico ele é tão importante para a nossa digestão? Porque a quebra e a absorção dos nutrientes só ocorre dentro de uma faixa estreita de acidez. Então, é o ácido clorídrico responsável pelas reações enzimáticas para a boa digestão. Então, se eu não tenho ácido clorídrico, as reações enzimáticas não serão efetivas, elas não irão proporcionar uma digestão adequada. Então, a nossa digestão, a nossa absorção de nutrientes e principalmente de alguns minerais será prejudicada, porque o ácido clorídrico ele é fundamental para a digestão das proteínas e das gorduras. E uma das características da má digestão de proteínas são os gases com cheiro forte. Então, quando nós não conseguimos quebrar as proteínas em aminoácidos, vai ocorrer aí um excesso de gases com cheiro forte. E o que acontece quando eu não tenho a digestão adequada dos carboidratos? Então, se eu tenho carboidrato mal digerido, isso pode provocar um supercrescimento de bactérias no intestino delgado, aquele intestino logo abaixo do nosso estômago. Não é um local para ter excesso de bactérias. Por quê? Porque elas podem estar consumindo os nutrientes antes mesmo que nós. Então, nós podemos ter aí uma deficiência nutricional porque eu tenho um excesso de bactérias num local que não deveria ter tantas bactérias. Isso muitas vezes é chamado de SIBO, que não é exatamente a definição correta. E esse excesso de crescimento bacteriano, ele é responsável por gases, por refluxo, por azia e outros problemas digestivos. Percebem como os sintomas são muito similares e podem sim dificultar o diagnóstico, né? Então, o médico é o responsável pelo diagnóstico. Então, se você chega lá com esses sintomas, muitas vezes, né, sem um exame mais profundo, vai ser confundido com hipercloridria. Tanto a
hipocloridria quanto acloridria, ou seja, pouco ácido ou praticamente nada de ácido, nós vamos ter aí uma má digestão, uma má digestão, sim, anteriormente, mas uma má absorção de minerais que são absorvidos somente na presença de ácido, como cálcio, por exemplo, já foi falado em outro vídeo, no vídeo anterior. O cálcio, o magnésio, o ferro, o zinco, eles precisam de ácido, eles precisam ser ionizados, para isso eles precisam de muito ácido no estômago. Então, se eu não tenho aí uma boa absorção de cálcio, aumenta meu risco de osteoporose. Se eu não tenho uma boa absorção de magnésio, eu tenho aí uma tendência a ter ansiedade, depressão, insônia. Se eu não tenho uma boa absorção desse ferro, um risco maior para anemia. Zinco, se eu não tenho uma boa absorção desse zinco, o meu sistema imunológico cai. A vitamina B12, eu vou ter aí um déficit cognitivo ou um aumento da homocisteína, que aumenta o risco de AVC, infarto, né? Um risco de trombose. Então percebam o quanto determinados minerais e vitaminas precisam de ácido clorídrico. Então garantir uma acidez adequada, porque o estômago ele deve ser ácido. O ácido clorídrico é o segundo ácido mais ácido da face da Terra, então sim, nosso estômago naturalmente é ácido. Agora, por falta de alguns nutrientes ou por maus hábitos alimentares, eu posso não ter uma quantidade de mucina, de muco, que protege a parede, o músculo do meu estômago. E aí sim eu passo a ter ali uma gastrite, uma inflamação dessa parede muscular e podendo evoluir, né, para algo pior. Mas o mais importante aqui é aumentar esse muco, aumentar a mucina, esse muco que protege todo o nosso trato gastrointestinal. Então, às vezes, não é que eu tenho muito ácido, porque não tem como a gente ter mais ácido, né? Mas o que falta é a proteção. É a proteção dessa parede muscular, para evitar então todos esses desconfortos, né? E esse super crescimento, quando eu não tenho uma digestão adequada, eu posso ter aí um super crescimento não só no intestino delgado, mas também no intestino grosso. E aí nós vamos ter um desequilíbrio entre boas e más bactérias ou fungos, muitas vezes também podemos ter uma desbiose fúngica, né? Desbiose é sempre o desequilíbrio daqueles moradores do nosso intestino, dos residentes do nosso intestino, que são bactérias boas, ruins, oportunistas, vírus, fungos, arqueias. Eles fazem parte do nosso intestino. Porém, quando eles estão em desequilíbrio, quando existe um supercrescimento de um ou de outro, aí nós começamos a ter processos inflamatórios. E processos inflamatórios, se eu tenho, por exemplo, um supercrescimento de proteobactérias, né, que vão gerar aí um processo inflamatório, eu vou ter um risco maior para gastrite, piorando então o quadro se eu tiver aí um H. pylori, né? E quando eu tenho H. pylori, quando esse H. pylori vai para o meu estômago? Porque o H. pylori não gosta de ácido. Ele vive um pouquinho abaixo do nosso estômago, onde ele produz uma certa substância que ele consegue anular um pouquinho de ácido que está chegando lá. Ele não gosta de ácido, então se o meu estômago está mais alcalino, propicia a vida dele, essa bactéria então migra para o seu estômago. Por isso, mais uma vez, importante nós termos um estômago ácido. Cada parte do nosso corpo tem um pH ideal. Um pH ideal para o seu bom funcionamento. Então, nosso estômago tem que ser ácido, nosso intestino tem que ser alcalino. E como que eu poderia saber? Se o médico vai pedir exames, no consultório, nós usamos, né, nutricionistas, usamos hemograma, que já nos traz muita informação a esse respeito. Existe um vídeo só sobre hemograma, então se você não assistiu, assista. Mas o médico ele vai ter mais opções, ele pode pedir uma pH-metria, ele pode pedir uma biópsia, né? Ele pode fazer testes para ver se existe uma superprodução ali de bactérias no intestino delgado. Então, um gastro vai poder aprofundar um pouquinho mais.
Se você tem interesse nisso, né? Se você sofre com isso, comece se observando, né? Se eu consumo um alimento, melhora o desconforto? Se eu usar um shot de limão antes das refeições, melhora a minha digestão? Significa que aí você não tem aí uma falta de ácido, né? Mas sim, aliás, não tem um excesso de ácido, mas sim uma falta, de repente, de ácido, porque talvez você já tenha usado aí vários prazóis da vida, ou mesmo antiácidos comuns que você compra por conta, pensando no excesso de ácido. E muitas vezes você pode estar se prejudicando. Então essa investigação, né, seja da clínica mesmo, se auto-observando, né, e observando essas questões que eu falei, eu como, me sinto melhor, então significa que eu tô com um excesso de ácido? Não, né? Talvez seja só falta de mucina, porque esse ácido num estômago onde não tem proteção, óbvio que vai arder, vai doer. Agora, e aí com o estômago cheio, você tem o que digerir, não vai doer. Agora, eu como e me sinto mal, aí falta ácido, falta enzimas digestivas, eu não estou conseguindo fazer a digestão. E aí eu experimento um shot de limão antes das refeições, um abacaxi antes das refeições, uma mamão antes das refeições, que vão me ajudar então a aumentar, a estimular a produção de enzimas e ácidos. Obviamente que nós precisamos de nutrientes, né? O próprio zinco é fundamental para a produção de enzimas digestivas. Então, se eu não tenho ácido, não absorvo zinco, como que eu vou produzir enzimas digestivas se eu não tenho a matéria-prima, né? Se eu não tenho os nutrientes? Percebem que vai se tornando uma bola de neve? Então, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo, lembrando que todos os dias de segunda a sexta, meio-dia, nós temos conteúdo. Nós estamos numa série de interpretação de exames, por isso hoje eu trouxe o hemograma, que já tem uma aula somente sobre hemograma, um vídeo somente sobre hemograma, e no caso aqui seria interessante você, se realmente fazendo todo esse passo a passo que eu comentei para melhorar a sua digestão, se observar, ainda não resolveu o seu problema, aí seria interessante você procurar um gastro e fazer esses outros exames, né? Para que você realmente tenha esse autocuidado e você tenha uma boa digestão. Lembrando que nós precisamos de nutrientes, nossas células são formadas de nutrientes. Somente nutrientes formam células. Então, se eu não tenho nutrientes, como que eu vou ter células saudáveis? Células formam órgãos. Se esses órgãos não estão com células saudáveis, significa que esse órgão não está saudável. E se esse órgão não está saudável, nós adoecemos. Vejo você então no próximo vídeo.